para debater comigo esse tema, eu chamo aqui esse super parceiro do Família na Real, Dr. Elton Costa, servidor público do TJ Maranhão, mestre em Direito de Gestão de Conflitos e especialista em Família e Sucessões. Obrigado mais uma vez, meu querido amigo. Boa tarde, parceiro. Boa tarde, telespectadores. Sempre uma satisfação. Muito bem-vindo. Vamos nós a mais um programa, né? Mais um episódio, levando conhecimento de forma simples e qualificada. Né? Elton, e o assunto hoje é aquele assunto que nós recebemos todos os dias dúvidas em nossa área de atuação. Recentemente nós tivemos aí uma cena de novela que viralizou, que bombou, né, em toda a internet, que diz respeito à luta de uma mãe. É uma luta diária que muitas vezes, é claro que não é assim, a gente não pode dizer que são todos os pais, como a gente sempre diz aqui, que não cumprem o seu papel, que não cumprem a sua obrigação parental, mas nós sabemos que ainda tem muitas mães que estão ali na luta sozinha. Então, segundo essa cena, a Lucimar, que é a personagem principal, que é a mãe do Jorginho, ela resolveu, depois de 8 anos que ela não recebia pensão, ela resolveu ali acionar a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Uma colega dela, que é a Daniele, que é advogada, ela explicou para a Lucimar os direitos que ela tinha. Olha, você não precisa carregar esse fardo sozinha, você pode acionar a justiça. E isso a gente vinha vendo que ela tentava conversar com o pai. Olha, eu estou criando o nosso filho sozinha, eu preciso de ajuda, eu estou me virando, como se diz, nos 30 para conseguir fazer jus ali a todas as necessidades dele. E aí nós tivemos essa cena, e depois dessa cena, Elton, o aplicativo da Defensoria Pública teve milhares de acessos e também procuras por agendamento para as mães ali procurarem os direitos dos seus filhos. Imagino, Rosa. E como você bem pontuou, né, os telespectadores vão acompanhar no transcorrer do nosso diálogo, a cena reproduz, né? Ao contrário daquele ditado, no caso aqui nós temos a arte imitando a vida. Então, a cena nada mais, né, do que reproduziu o cotidiano, que a gente já vivencia, né, no nosso trabalho diariamente. E a gente quer trazer aqui, querido telespectador, essa realidade, e nós vamos aproveitar essa cena para esclarecer o seu direito, mamãe, o seu direito, o papai também, que é exatamente relacionado. O que eu tenho que fazer? Né? Quando eu preciso de pensão, para quem eu tenho que recorrer, o que eu tenho que fazer, certo? E aí a gente já começa, Elton, perguntando o que a mãe, no caso, que representa a criança, ela deve fazer quando o pai do seu filho não ajuda financeiramente. Porque a gente sabe que a criança, ela precisa de um representante ali para fazer esse pedido, né? Então, a gente quer que você esclareça aí para o nosso telespectador essa dúvida. Excelente. Então, como a cena da novela bem retratou, isso é uma realidade, né, de boa parte das famílias brasileiras quando o casal rompe, né? E aí a criança, na maioria das vezes, isso é uma realidade que a gente acompanha cotidianamente, a criança vai morar com a mãe. E o pai fica ali responsável, né? A gente vai ver daqui a pouco também sobre o guarda, mas iniciando pela questão da pensão, o pai fica responsável por colaborar com o sustento do filho, no caso, pagando pensão alimentícia. E, como a cena bem retratou, em muitos casos, esse pai é procurado inicialmente pela mãe, dizendo, olha, nosso filho precisa comer, precisa se vestir, precisa estudar, precisa de saúde, de lazer, e esse pai voluntariamente não colabora com o sustento dessa criança. E aí, o que é que essa mãe deve fazer? Bom, ela deve procurar o sistema de justiça através ou da advocacia privada ou da defensoria pública, quando ela não reúne condições, né? Ou, isso é uma questão interessante, a lei de alimentos, que ela é de 68, ela é a lei 5.478 de 1968. Olha, desde quando já se discute pensão alimentícia, né? Então, ela lá no comecinho diz que essa pessoa que precisa de alimentos, ela pode inicialmente, sem o auxílio de um advogado, buscar a própria vara de família, munida de seus documentos, que ela precisa, no caso do filho, comprovar essa relação de parentesco com o pai, esse vínculo jurídico, então a certidão de nascimento, o documento de identificação dessa criança,
os documentos pessoais da mãe e comprovante de endereço, enfim, aqueles documentos básicos para se demandar judicialmente. E ela pode buscar diretamente a vara. E aí essa declaração dela, esse pedido de pensão vai ser redigido a termo por algum funcionário lá da vara de família e vai para o juízo, que ele já fixa ali os alimentos provisórios. E aí alguns podem pensar, isso quer dizer que o processo vai correr sem a participação de um advogado? Não. Passado esse momento inicial, que ela, mãe, procura a vara representando o filho, o próprio judiciário encaminha esse processo ou para a defensoria ou para a advocacia dativa, enfim, para que aí sim, dali em diante, o processo passe a ser acompanhado tecnicamente por um advogado. Mas é possível sim. Mas o que é que essa mãe deve fazer de forma objetiva? Buscar o judiciário para que, através de um processo de pensão alimentícia, esse pai seja chamado, seja obrigado a cumprir com nada mais do que a sua obrigação. O filho não está pedindo favor, o filho precisa se sustentar e o pai tem essa obrigação com ele. Inclusive, é importante que a gente diga, esse primeiro momento em que você falou sobre a possibilidade de esse acesso à justiça sem o profissional, é exatamente para demonstrar essa urgência e a questão mesmo da necessidade da criança ser até o princípio e atender ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mas a gente sabe o quanto é complexa uma ação de alimentos e quanto que realmente a gente aconselha a procura de um profissional, seja defensor, seja advogado, porque ali a gente sabe que tem que demonstrar a renda do pai, a gente sabe como tem sido complexo ali você fazer jus a esse valor, um valor proporcional, um valor justo às necessidades da criança, não é mesmo? Isso. Então, eu pontuei essa questão só até por uma curiosidade, né? Mas o importante, de fato, é que essa mãe procure um advogado ou a defensoria pública, enfim, para que esse processo tramite, né? Ele corra da forma mais adequada e se encontre a solução mais satisfatória para as necessidades desse filho. Sim. Aproveitando, Rosa, esse gancho, né? Imaginemos que, como eu falei, na maioria dos casos, ou em boa parte deles, a mãe procura inicialmente o pai, né, para que ele voluntariamente, sem precisar de judiciário, contribua com o sustento do filho. E muitas vezes ele não faz isso. E aí a criança vai crescendo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, você deve vivenciar muito isso na sua realidade. Às vezes a mãe vai procurar a defensoria e a criança já tem 5, 10 anos. Né? E olha que dúvida interessante que nos chegou. No caso, como no caso da novela, a mãe poderia pedir, apresentando o filho, a pensão que o pai nunca pagou desde o nascimento dele, ou seja, no caso hipotético, o filho tenha 10 anos de idade. Esses 9 anos para trás, seria possível cobrar isso? Essa é uma pergunta que a gente recebe realmente todo dia. A resposta é não, porque vai sempre depender de uma decisão judicial, certo? Então, é por isso que a gente sempre aconselha, Elton, que quando os casais, eles terminem ali a relação, seja união estável, seja casamento, é importante que eles formalizem questões referentes ao término daquela relação. E entre elas nós temos ali, se houver filhos, nós temos a regulamentação da pensão alimentícia. No caso da Lucimar, ela ficou tentando, que também é a realidade de muitas mães, né? A mãe ali da cena, ela tentou por muitos e muitos anos, porque assim, eles têm um relacionamento, quem assiste a novela tem um relacionamento de certa forma amigável, porém ela sempre diz, olha, você não tem juízo, ela fica tentando, vamos ajudar, vamos colaborar, eu estou sozinha tentando sustentar o Jorginho. Então, por vezes, a mãe, ela fica nessa tentativa de conversar, de não judicializar, até pelo filho, não ter aquela notícia, muitas vezes, olha, teu pai está na justiça, porque, né, às vezes chega ao ouvido da criança, a própria mãe diz. Então, para evitar todo esse constrangimento, a mãe tenta. E aí, chega um momento, tudo tem limites, chega um momento que a mãe não consegue, de fato, sustentar aquela criança sozinha. Então, ela é obrigada a judicializar. É importante que se diga que sim, também pode haver um acordo, né? Na defensoria mesmo, nós temos os nossos canais de atendimento, nós ainda não temos um aplicativo como no Rio de Janeiro, mas a gente tem o site, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o
atendimento ali, no caso da família, que fica aqui próximo ao Teresina Shopping, ali a Nogueira Tapeti, aquela rua, que é o prédio que eu trabalho. Então, ali fica o primeiro atendimento. Nós temos, de fato, esse atendimento. Então, a mãe, quando ela não consegue esse acordo, ela vai judicializar e o juiz vai determinar o que a gente chama de alimentos provisórios, que é o que você mencionou aí. Com essa decisão, mesmo sendo provisória, aí sim, se o pai for citado e atrasar, certo? Aí a mãe poderá cobrar qualquer valor atrasado, seja de um dia. Claro que a gente não aconselha, a gente sempre aconselha o diálogo. Primeiro, a tentativa do diálogo. Olha, por que você atrasou? Por que você esse mês não depositou? Você está sabendo da decisão judicial? E se esse ex-casal não tiver diálogo, pode-se tentar, através de outra pessoa, essa informação. Mas o certo é que, no caso da Lucimar e de outras mães, esse retroativo, que é assim que elas chamam, não poderá ser cobrado. É da decisão judicial para frente, seja ela provisória ou seja ela definitiva. Excelente, Rosa. Exatamente isso. Então, o que é que fica aqui de dica para essas mães que estão nos assistindo? Não demorem. Isso. Não demorem. Por mais que exista um bom diálogo, por mais que exista um bom relacionamento entre a mãe e o pai dessa criança, mas nada melhor do que uma decisão judicial fixando, impondo, os valores, as datas de pagamento, a forma de pagamento, para que essa relação, para que essa questão da pensão alimentícia fique bem regulamentada e garanta, de fato, os direitos do filho. Bem, Elton, então, assim, a pergunta que não quer calar. A gente quer agora saber quais são os critérios para a fixação da pensão alimentícia. Porque existem muitos mitos que estão ali sempre permeando, vamos dizer assim, a questão da pensão alimentícia. É 30%, tem 2 filhos, os 2 filhos têm que receber o mesmo percentual, se pagar a escola não precisa pagar em dinheiro. Então, são muitos mitos que a gente quer esclarecer aqui ao nosso telespectador. Como é que o juiz decide? Eu vou fixar aqui essa pensão em tanto para esse pai pagar. Excelente. Isso realmente é uma dúvida muito recorrente e existem, de fato, muitos mitos relacionados a essa temática. O maior deles, já é quase um dogma, é de que a pensão deve ser fixada em 30%, ou dos rendimentos, quando o pai tem um vínculo empregatício formal, ou do salário mínimo, quando ele não tem esse vínculo empregatício, por exemplo, é um profissional liberal, é um profissional autônomo. Esse é o primeiro mito que a gente já vai desmistificar. Não existe um percentual fixo, não existe um percentual pré-determinado, nem na lei, nem na jurisprudência, nem nos melhores doutrinadores. O que o juiz leva em consideração na hora de fixar o valor da pensão alimentícia? Quando esse valor é ainda provisório, lá no comecinho do processo, a gente não tem o conhecimento da renda exata do pai, dos ganhos desse pai, da que a gente chama de capacidade de pagamento. Então o juiz fixa, normalmente, ele tem um padrão que ele adota na sua vara, ou ele usa a regra da experiência. Exemplo, é comum, é do senso comum saber mais ou menos quanto é que um gari ganha, por exemplo, quanto um frentista ganha em cada cidade. Então, o juiz naquela cidade ele tem uma noção, que a gente chama de regra da experiência, para pré-estabelecer um valor ali inicialmente. Então, ele vai analisar, de um lado, a necessidade dessa criança, do Jorginho, e do outro lado a possibilidade do pai, para que ele ache o valor mais adequado para aquela realidade, vivenciada por eles. O ideal seria que, obviamente, o pai e a mãe reunissem condições de suprir todas as necessidades do filho. Mas a gente sabe, principalmente por conta das questões sociodemográficas do nosso estado, por exemplo, que nem sempre é assim, que essa não é o mundo real, é bem diferente do mundo ideal. Então, ele vai buscar, dentro dessa relação, necessidade de quem está pedindo e possibilidade de quem vai pagar, o valor mais adequado, que supra o máximo das necessidades do filho, mas que também seja pagável por esse pai. Até brinco com aquele ditado popular bem antigo, galinha morta não põe ovos. Juízo nenhum pode fixar ou não deveria fixar um valor de tal forma que esse pai
não consiga pagar. Por quê? Porque aí não vai acontecer, não vai se materializar a função essencial da pensão alimentícia, que é colaborar com o sustento do filho. Então, nem sempre é uma equação fácil, né, de achar essa solução, mas ela precisa ser tomada. E aí você tocou num outro ponto interessante, que são as modalidades de pagamento. Se pagar a escola não vai pagar, não vai ter nem um pouquinho em dinheiro, essa situação o juízo também vai analisar, diante do contexto de cada situação específica. Por exemplo, se o pai reúne condições de pagar a escola e ainda assim contribuir com uma parte em dinheiro, é excelente. Mas de nada adianta o juiz fixar o pagamento na mensalidade escolar e a criança não receber nada em dinheiro para, por exemplo, comer. Sim. Então o juiz vai analisar diante, repito, da situação concreta, qual é a melhor forma, o percentual em cima ou das rendimentos ou do salário mínimo e de que forma isso vai ser pago. Se em alguma prestação de serviço, escola, plano de saúde ou, a depender da situação, somente em dinheiro. Elton, então vamos falar também do aspecto processual, né? Se essa mãe ou esse pai que está com a criança, né? A gente também sabe, inclusive, recentemente, não sei se você viu essa notícia, nós tivemos uma notícia de uma mãe que foi presa aqui no Piauí porque ela não pagou pensão. A minha funcionária, a Vera, mando um beijo para a Vera aqui, que ela me criou meus filhos, e ela disse, doutora Rosa, e pode mãe pagar pensão? Eu não sabia que mãe, que mulher podia ser presa, porque é tão comum essa questão de o pai pagar pensão, que realmente tem situações que a gente não sabia que mãe pode ser presa. Foi até um processo que tramitava fora do Piauí, e o pai acionou a mãe se manteve inerte ali no processo, ela não respondeu, e o juiz determinou a prisão, e o juízo daqui cumpriu a prisão recentemente. Então a gente quer trazer essa situação para falar um pouco do aspecto processual, falar um pouco do que precisa ali no caso de documentos, né, para dar entrada na questão da pensão, o próprio profissional, o que ele deve reunir, porque a gente sabe da importância, Elton, dessa mãezinha ou desse pai que cuida da criança diretamente, de ele trazer ao processo a realidade de despesas dessa criança. Porque só o que a gente vê é o pai dizendo, olha, eu constituí outra família, eu tenho outros filhos, eu não tenho condição de pagar essa pensão, só que, por outro lado, por vezes, a gente vê ele ali ostentando na rede social, ele postando uma foto numa viagem bacana. Então, a gente sabe que esse binômio, que é o que a gente chama em nossa área, que é a necessidade da criança e a possibilidade do pai, é difícil de ser comprovado no processo. Então, eu queria que você falasse um pouco da questão dos documentos, sendo bem objetiva, e a questão também, essa questão que eu falei, né, do binômio, que a gente tocou no assunto, para a população entender melhor a questão de reunir uma tabela de despesas ali no processo para a gente esclarecer bem isso. Excelente, Rosa. Então eu vou trazer um pouquinho da visão, né, do lado de cá do balcão de quem vai olhar esse processo para tomar a decisão mais adequada. O primeiro ponto, como você bem pontuou, e aí a mãezinha que está nos assistindo, tá, deve prestar bastante atenção. Deve reunir, quando for procurar esse advogado, a defensoria, toda a documentação que comprove os gastos dessa criança, porque não precisa só alegar, né? O juiz precisa também se cercar de cuidados de que aqueles gastos são reais. Então, se a criança paga uma escola particular, leve o comprovante de pagamento ou o contrato escolar. Se a criança tem um plano de saúde, leve. Faça uma planilha. E aí, obviamente, essa mãe vai buscar ser a mais real possível, né? Não adianta colocar que a criança tem um gasto exagerado, por exemplo, como eu já vi muito nas planilhas de supermercado, que a gente sabe que na vida real aquele é o gasto de uma família, de 2, 3 pessoas, né? Então você faz essa tabela com os gastos, né, que deve reunir não só alimentação, mas escola, saúde, lazer, transporte, internet, supermercado, né? Todas essas questões. Dividido ali pelos membros da casa, é bom que se diga. Exatamente. Então, se mora a criança, a mãe, um tio, a avó, então, se gasta, por exemplo, R$100 de internet, se são 4 membros, a criança seria responsável por um quarto disso. Então, R$25 de internet, por exemplo, para ficar um exemplo claro, né? Então, essas questões precisam ser trazidas para que o juiz balize. E, diante disso,
o juiz vai trazer esse pai para o processo para saber, para ele dizer, olha, a mãe está alegando que você ganha tanto. Nos comprove, nos traga. E aí, quando a gente fala de pensão alimentícia para filho, criança ou adolescente, quem tem que comprovar que não ganha o que está sendo dito é o pai. Ele é que tem, em termos práticos, é esse pai que tem que demonstrar a real capacidade dele. Olha, eu não posso pagar X de pensão como está sendo pedido, porque minha renda não é essa que ela está dizendo, minha renda é essa aqui. E aí você tocou num ponto bem interessante, rapidamente, que é, muitas vezes o pai comprova documentalmente a sua capacidade através de uma carteira assinada, de um contra-cheque, mas, como você bem disse, e aí fica aqui uma dica, ele ostenta um padrão de vida não compatível com o que ele declara oficialmente no processo. E aí o juiz pode, baseado no que ele ganha oficialmente, comprovou, mas também baseado nesse padrão de vida que a gente chama, né, no nosso meio, de sinais exteriores de riqueza, ou seja, ele diz só pode pagar X porque o comprovante de renda dele é Y, mas ele tem um padrão de vida de 5X. Então o juiz pode levar isso em consideração também para aumentar o valor da pensão e fixar, sempre buscando o que é mais justo nessa relação, mas sempre buscando o melhor, a melhor solução para o filho que vai receber a pensão. E em relação à questão dessa mãe que foi presa, realmente não é, né, é uma exceção na nossa realidade forense. Né? Na maioria esmagadora dos casos, é a criança morando com a mãe e cobrando pensão do pai. Excelente. Muita coisa para conversar ainda, Ailton.